E aí, a gente deve ou não deve liberar as armas? E nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente do que eu vejo na maioria dos outros vídeos que tratam desse tema. Eu não vou falar de estatística aqui, porque literalmente você encontra estatísticas que corroboram para os argumentos dos dois lados. As pessoas que querem a proibição das armas vão falar dos países que proibiram as armas e que acabaram se tornando menos violentos e vice-versa. Então eu quero te fazer uma pergunta e você responde aí na sua cabeça, tá? Você acredita que você é dono de você mesmo? Sim ou não? Você é dono de você ou você não é dono de você? Ou você deveria ser dono de você? Se você acredita que sim, então quer dizer que você é a sua autopropriedade. Você concorda com isso? A propriedade que diz respeito à sua vida pertence a você, beleza? Então, dentro do direito de propriedade, também está o direito de defesa da propriedade. É lógico, porque não faz sentido você falar que você tem uma propriedade no qual qualquer pessoa pode chegar e tomar e você não tem nenhum direito de defesa. Do contrário disso, se você tem uma propriedade e você não tem como defender, você só tem, na verdade, uma concessão de caridade. Algo do tipo, acredita que isso aí é seu até o momento que alguém tiver vontade de chegar lá e tomar. Mas aí você pode falar assim, não, você pode se defender à vontade. O que eu não quero é que as pessoas usem armas. Mas aí, na verdade, se você parar pra pensar, esse seu argumento que você está falando é nada mais do que as pessoas podem se defender contra várias coisas, mas não contra armas. Porque quem chega com armas, a pessoa que tiver um palito não vai conseguir se defender. E aí que tá o ponto. Quem que define o limite dessa defesa? Quem que diz o quanto você pode defender da sua propriedade? Se alguém chegar com uma chave de roda e... uma chave de roda você pode se defender. Uma faca você pode se defender, mas se o cara chegar com uma pistola você não pode. Quem que define até onde você consegue ter a capacidade de defender a sua propriedade? Não existe desarmamento de verdade. Para você falar que armamentos são proibidos, você precisa proibir com armas. Então, quem fala que é a favor do desarmamento, não é a favor do desarmamento de fato, porque as armas não vão sumir magicamente. É a favor do monopólio das armas. Esse monopólio ele vai para dois tipos de pessoas. Para um governante, para um Estado armado, que pode ser ou não tirânico, e mesmo que não seja inicialmente, no momento que ele se tornar tirânico, você não vai ter nenhuma defesa contra ele. E o segundo, pessoas que ignoram completamente a lei. E aí, nesse caso, você mudar ou não mudar a lei não vai fazer diferença nenhuma, porque as pessoas vão continuar burlando essa lei. Então lembra comigo, na hora que você fala assim, eu defendo o desarmamento, o que você está falando é, eu defendo que as armas só podem estar em posse de um Estado, sendo ele tirânico ou não, e de bandidos. E não falando que de fato as armas vão deixar de existir. Ficou claro? Armas só se proíbem com mais armas. E aí a minha pergunta para você é, você se considera propriedade da decisão de Jair Bolsonaro, da decisão de Luiz Inácio Lula da Silva, ou de qualquer que seja o governante, ou que seja não governante, mas o que uma maioria decidiu, pode você estar incluso nisso ou não. Você é propriedade da decisão dessa maioria? Nota do editor rapidinho, que é o seguinte. Antes que você continue o vídeo, essa parte é importante, eu queria que você de fato respondesse. Você é propriedade da vontade de uma maioria? Basicamente é o conceito de democracia que a gente tem, né? Então você acredita que é legítimo isso? Que a vontade de uma maioria ela conta mais sobre a sua vida do que a sua própria vontade? A resposta é sim ou não? Pensa aí. Se a resposta for sim, então necessariamente atos que a gente considera absurdamente hediondos, como por exemplo o Holocausto, foi uma decisão democrática de várias pessoas que acabaram fazendo várias vítimas. Essas pessoas, elas estavam incluídas num meio onde a maioria votou que aquele representante tinha o poder de tomar decisões. O que tornaria essa decisão correta, né? Se a gente parte desse pressuposto que a vontade da maioria ela é soberana sobre o indivíduo. Ou se você pensa diferente. Se você pensa que cada caso deve ter a sua ética individualmente analisada. E aí, qual dos dois? Se a sua resposta for não, o que justifica que essa maioria tem o direito de dizer até onde você pode defender a sua propriedade? Veja a sua propriedade não somente como a extensão do seu trabalho, ou as coisas que você adquire voluntariamente, como comprar uma casa, um terreno, mas sobre a sua vida, você é a sua propriedade. Quem é que decide até onde, até quando, o quanto que você consegue se defender? São eles, são os governantes que têm o direito de defender, de dizer até onde você não, a partir de onde você não vai poder se defender? Também conhecido como até qual nível de ameaça você tem a permissão de defender a sua propriedade.
No início desse vídeo você me falou que a sua vida era a sua propriedade. Logo, não proteger a sua propriedade a partir de um determinado nível de ameaça é necessariamente morrer. O que objetivamente, de fato, diferencia isso de uma pena de morte? Nesse caso, quem morre não é necessariamente um criminoso. Qual é a legitimidade de pessoas como eles tirarem a sua defesa, já que você não se considera propriedade deles? Mas aí você pode falar o seguinte, não, mas se você estiver armado, você acaba se tornando um risco para outras pessoas. Então quer dizer que a potencialidade, a possibilidade de eu causar algum dano, te dá automaticamente direito sobre a minha vida, sobre a minha propriedade, meu direito de me defender. Quer dizer, então, que eu acabo me tornando uma propriedade de outra pessoa, uma vez que ele ache que eu possa causar algum dano. Mas se eu disser que eu acho que você pode me causar um dano, eu tenho o direito de tomar as suas coisas, as suas propriedades? Porque você há de concordar comigo que se eu falar que eu acho que alguma coisa que você tenha na sua casa pode me causar algum dano, isso continua não me dando o direito de chegar lá e tomar ela de você. Ou muito mais do que isso, falar se você pode ou não adquirir aquela coisa. Então, se a minha opinião não vale para fazer com que você se comporte como minha propriedade, por que alguém tem o direito de fazer isso sobre outra pessoa? Por que um Estado, um governante, tem direito de te tratar como propriedade por causa que existe uma possibilidade, um achismo de que você pode causar dano? E o preço disso é você perder o seu direito de defesa à sua própria vida. Por que a opinião dele vale mais do que a sua sobre algo que interfere exclusivamente a sua própria vida, a sua própria propriedade? E entendo que o que eu tô falando aqui é que qualquer crime causado, seja ele por uma pistola, um estilingue, uma bengala enferrujada, uma pedra, todos eles merecem sim ter sua punição, sua restituição. Agora, o que não justifica é você ter a sua liberdade cerceada por causa da opinião de um político. O que eu tô falando aqui é que tomar o direito de defesa das pessoas é literalmente sentenciar muitas delas à morte, uma vez que o desarmamento não existe, as pessoas não vão deixar de estar armadas. E aí a maioria dos vídeos que falam com relação a isso costumam entrar naqueles critérios, primeiro de estatísticas, de falar aquele caso clássico, né? Que piscinas matam mais pessoas do que armas. Logo, as piscinas elas devem ser proibidas. E esse nem é o caso, nem é o ponto. Você consegue usar a estatística para justificar praticamente tudo que você quiser. A minha discussão aqui ela é ética. É sobre o seu direito de se defender e qual é a legitimidade que alguém tem de tomar ele de você como se você fosse propriedade de outra pessoa e não seu mesmo, uma vez que você não interfira na vida de ninguém. Aí quando eu falo nessa questão de punição, provavelmente você pensa até o seguinte, mas aí você vai esperar que uma pessoa morra pra pensar em proibir, porque uma vez que o crime já aconteceu, já não tem mais volta. Perceba que esse mesmo argumento funciona pro outro lado. Você vai esperar que alguém morra, não consiga se defender, até o momento de pensar em liberar e dar ela o direito de defesa? Então isso não tem nada a ver com terceirizar a sua defesa, e sim não tirar o seu direito de defesa, não somente contra bandidos, mas contra a tirania que o Estado pode se tornar. E aí tem uma galera que vai concordar com tudo que eu falei aqui, porque é o que acontece lá no meu Instagram, e vai falar, realmente, Igor, vai fazer o sinal da arminha e tal, tem que liberar mesmo as armas, mas tem que proibir a maconha. Aí não faz o menor sentido, né? A mesma lógica vale para a maconha e para o baseado da pessoa. A pessoa, ela quer utilizar, faz bem para ela, não importa, ela não precisa te justificar o porquê que ela quer utilizar aquilo. Aí você pode falar, mas isso vai prejudicar a vida daquela pessoa. Você pode conversar com ela, você pode aconselhar, você pode fazer uma campanha de conscientização mostrando o seu ponto de vista, mas jamais isso vai justificar que você cerceie a liberdade de decisão da pessoa sobre a própria vida, porque você não é dono dessa pessoa. Essa pessoa não é a sua propriedade. E liberdade tem dessas. Uma vez que você quer garantir a sua, você precisa preservar do próximo. É a liberdade que ele tem de fazer o que ele quiser com a vida dele, é a mesma que você deve ter. A regra é simples, cada um faz o que bem entender com a própria vida, contanto que não agrida ninguém. Você é dono da sua vida, da sua propriedade, da sua liberdade, e os outros também são. Você é livre para fazer o que você bem entender, até o momento que você invada a liberdade do próximo. É aquela velha frase, sua liberdade acaba quando inicia a do próximo, beleza? Você concorda com isso? Se sim, deixa nos comentários aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.